Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós, acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que continuemos nesta busca pelo conhecimento da verdade, nos libertando assim das trevas da ignorância. E é por isso que mais uma vez agradecemos. E é preciso que agradeçamos a Deus, em especial e acima de tudo, pela graça da vida. Agradeçamos a Deus por mais esta oportunidade, ligados a este instrumento que conhecemos com o nome de corpo físico, ferramenta maravilhosa que temos à nossa disposição por graça e misericórdia de Deus, que nos emprestou provisoriamente esta indumentária para que possamos realizar todas as tarefas de que necessitamos para o nosso despertar espiritual. Gratidão por aqui nos encontrarmos matriculados mais uma vez neste maravilhoso educandário das almas que é o planeta Terra, porque aqui nós nos encontramos em processo educativo. Não estamos aqui em processo punitivo, porque Deus não pune. Deus é amor. Deus oferta a todas as criaturas, suas filhas, oferece todas as oportunidades de que estas criaturas necessitam para o despertar espiritual, para o crescimento, para a iluminação. Gratidão a Ele por tudo isto. Gratidão a Jesus, nosso Mestre e Senhor, que veio a este educandário das almas na condição de Mestre dos Mestres, e nos deixou um maravilhoso código pedagógico que conhecemos com o nome de Evangelho. Gratidão a Ele também, gratidão aos seus mensageiros de luz, que constantemente nos auxiliam em nossas escolhas. E a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que mais uma vez se fazem presentes, que vão chegando e se conectando aqui conosco, muito obrigado por sua presença, muito obrigado por sua participação. E hoje aqui nos encontramos para refletirmos um pouco mais com base em questões de O Livro dos Espíritos. Mais um estudo sistematizado. Abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor. Então hoje refletiremos com base na questão 306. Questão 306, que se encontra no livro 2º, capítulo 6º, que trata acerca da vida espírita. E estamos estudando acerca do assunto lembrança da existência corporal. E na questão 306, que também se desdobra tal a importância do assunto, Kardec elaborou aqui 3 questionamentos, 306 letra A e 306 letra B. Então, em verdade, são 3 questionamentos. Então, a questão 306 foi formulada da seguinte maneira: o espírito, aqui ele falando após o desencarne, após deixarmos este corpo físico, o espírito se lembra de forma pormenorizada de todos os acontecimentos de sua vida e alcança o conjunto deles de uma só vez, de um golpe de vista retrospectivo. Então aqui na questão 306, em verdade, até Kardec fez 2 questionamentos. O espírito se lembra de forma pormenorizada
de todos os acontecimentos de sua vida e alcança o conjunto de uma só vez, de um golpe de vista retrospectivo? Será que quando retornarmos ao mundo espiritual, nós teremos de uma só vez uma retrospectiva da nossa vida, em especial da nossa última estada aqui na Terra, a última vida terrestre, de uma só vez, como se fosse ali um programa de televisão, onde assistimos de uma vez todos os detalhes, ou seja, passar ali na frente nossa, na nossa tela mental, ou em uma tela projetada em nossa frente ou à nossa frente, toda a nossa trajetória terrena. E aí os espíritos amigos responderam da seguinte maneira: ele se lembra das coisas em razão das consequências que tiveram para o seu estado de espírito. Mas compreendes que há circunstâncias de sua vida às quais ele não liga nenhuma importância e que nem mesmo procura recordar. Então não iremos recordar todos os lances da nossa vida, todos os detalhes, ou seja, de forma pormenorizada, porque em especial, quando retornarmos para o mundo espiritual, muitos momentos da nossa vida não serão importantes serem lembrados, a não serem momentos específicos para recolhermos lições daqueles momentos. Então é por isto que eles nos lembram, respondendo a Kardec, que o espírito se lembra das coisas em razão das consequências. Ou seja, aquelas atitudes nossas que trouxeram ou que trarão consequências, em especial consequências graves para o futuro, sem sombra de dúvida que iremos lembrar ou que seremos relembrados, em especial nos momentos oportunos. E aí Kardec formulou um outro questionamento, 306, letra A. Poderia o espírito lembrar-se delas se quisesse? Ou seja, aquelas coisinhas, aqueles detalhes sem muita importância, ou que não têm ou não terão muita importância para a nossa trajetória, para a nossa vida, se quisermos, poderemos ou teremos a oportunidade de lembrarmos? E aí eles responderam: pode se lembrar dos detalhes e dos incidentes mais minuciosos, seja dos acontecimentos, seja mesmo dos seus pensamentos. Mas quando isso não tem utilidade, não procura lembrar-se. E nem teremos oportunidades para isto. Então, se não tem utilidade, se não tem importância, por que relembrar? Por que desperdiçar tempo e energia em ficarmos buscando e rebuscando detalhes da nossa vida corporal, se esses detalhes não irão nos ajudar e, em muitas situações, pelo contrário, irão nos atrapalhar? E aí Kardec ainda formulou um outro questionamento, 306, letra B. O espírito entrevê a finalidade da vida terrena com relação à vida futura? Será que nós entrevemos a finalidade da vida terrena com relação à vida futura? Ao que os espíritos amigos responderam: certamente
ele a vê e a compreende bem melhor que enquanto encarnado. Sem sombra de dúvida que quando não estamos ou quando não estivermos ligados a um corpo físico, esta barreira material para o espírito, nós certamente compreenderemos melhor a vida do que quando no corpo físico. Compreende a necessidade de purificação para alcançar o infinito e sabe que a cada existência deixa algumas impurezas. Então, em especial, quando mais desenvolvidos, quando mais purificados, quando mais conhecedores da verdade, ou quanto mais conhecedores da verdade nos encontrarmos, maior será a amplitude da nossa visão acerca da vida, acerca do colorido da vida, acerca do verdadeiro sentido da vida. Então, assim, nós fechamos este parêntese com esta citação da questão 306, bem como o seu desdobramento em letra A e letra B, para na sequência continuarmos as nossas reflexões agora com Miramês, Filosofia Espírita. O último capítulo do volume 6º, o capítulo de número 51. Então hoje, com esta reflexão da questão 306 e esse desdobramento, esse estudo conjugado que estamos fazendo de O Livro dos Espíritos e a coletânea Filosofia Espírita. Então, com estas reflexões deste momento, nós encerraremos os estudos complementares às questões de O Livro dos Espíritos com base no volume 6º, neste capítulo 51, ou com este capítulo 51, encerraremos o volume 6º. Então, no próximo encontro, a questão 307 de O Livro dos Espíritos, os comentários nós encontraremos no volume de número 7. Então, no próximo encontro, nós iniciaremos o volume de número 7 da coletânea Filosofia Espírita. Então, hoje, neste capítulo 51, Miramês comentando a questão 306, deu como título a este capítulo 301, Memorização. Memorização. E aí, Miramês inicia da seguinte maneira este capítulo acerca desta memória, acerca desta chamada memorização. É de grande interesse, diz Miramês, é de grande interesse da alma os pormenores das vidas passadas. Não só da última vida corporal, mas de todas as vidas passadas, se isso lhe fizer bem no futuro ou no presente. Então, se isso for útil ao espírito para o seu crescimento, no presente bem como para o futuro, sem sombra que isto será ou terá um grande interesse por parte dos espíritos. Há um comando geral em todas as nossas pesquisas e mesmo nas vontades sobre o pedi e obtereis do Evangelho. É preciso que se saiba o que é pedir, como pedir e o momento de pedir. Então aqui Miramês, lembrando os ensinamentos de Jesus, ele nos ensina, nos esclarece que é preciso que saibamos o que pedir, bem como
é preciso saber também como pedir, bem como é preciso que saibamos o momento de pedir. Sempre a vontade de Deus irradia-se em tudo e em todas as criaturas. Então, assim, Miramês nos fala acerca do que pedir, do como pedir e do momento de pedir. Não devemos ter pressa em saber, o que fomos no passado remoto de muitas existências. Há fardos que ainda não se encontram preparados para serem abertos. Então existem fardos na nossa vida que estão lacrados, simbolicamente falando, conforme aqui Miramês nos lembra, fardos de problemas, de coisas, de complicações que criamos no passado, que ainda não estão prontos, ou nós ainda não estamos prontos para abrirmos este fardo ou estes fardos e nos depararmos com o seu conteúdo. Então é por isto que Miramês nos fala que há fardos que ainda não se encontram preparados para serem abertos. São julgos complicados que a própria natureza, como já dissemos, abri-los-á quando as lições puderem ser assinaladas ou assimiladas. Então, enquanto nós não estivermos preparados para assimilarmos as lições que estão guardadas nestes fardos, eles não serão abertos. A memorização da consciência é perfeita. Tudo ela guarda no seu arquivo interno de maneira que escapa às análises dos próprios sábios. Então aqui Miramês nos lembra que a nossa consciência guarda tudo. Tudo está guardado. Como ele disse aqui, em fardos, como se fossem pequenos fardos, envelopes, repletos de conteúdos do nosso passado, mas que em muitas situações, quiçá na maioria, ainda não é o momento para termos acesso aos conteúdos guardados nestes fardos. A memorização da consciência é perfeita. Quando se fala em consciência, e a ideia de muitos a compara com um livro. Então aqui ele diz que muitos de nós comparamos a nossa consciência a um livro. E ele diz que a nossa consciência é completamente diferente. Se compararmos com um computador, ainda assim é fraca a imagem. Então aqui ele nos fala do livro, que ele diz que é completamente diferente, porque muitos de nós falamos que a nossa consciência é um livro que está sendo escrito, guardando tudo. Então ele diz que a nossa mente ou a nossa consciência é completamente diferente disto. E se compararmos a um computador superpotente, ele ainda diz que esta imagem ainda é fraca. A nossa consciência não é um livro, não é um computador.
A consciência nos fala pela luz divina que nos mostra a sensibilidade de Deus como um dos seus perfeitos atributos de vida. A nossa consciência guarda todos os acontecimentos no macrocosmo e no microcosmo, com a perfeição com que o Criador se manifesta. Então aqui ele nos lembra que a nossa consciência sempre guardou e continuará guardando tudo, do micro ao macro. Jesus nos ensinou a memorizar as qualidades superiores e manifestou todo o seu interesse na melhoria das criaturas humanas, tanto que deu a sua própria vida para que vivêssemos na plenitude das recordações da sua existência quando esteve aqui conosco na Terra. O espírito, diz ainda Miramês, que o espírito, quando tem condições espirituais, pode recordar suas vidas passadas, mas nem sempre se interessa por isso. E o texto bíblico nos ensina muito em seu simbolismo, quando nos revela que a mulher de Ló olhou para trás e tornou-se uma estátua de sal. Então aqui Miramês nos lembra que o espírito, quando tem condições espirituais, ele pode recordar. Ou seja, quando ele tem aquele preparo, aquele suporte necessário e suficiente para retirar as lições guardadas nestes fardos da nossa consciência. Porque se ainda não estivermos preparados para acessarmos estas informações do passado, elas não irão nos ajudar. Elas nos prejudicarão. Não devemos, diz Miramês, nos orienta Miramês, que não devemos paralisar nossas atividades em recordações infrutíferas, para não estacionarmos no tempo, desperdiçando este tempo quando poderíamos semear em terreno bom para colhermos frutos enobrecidos. Então aqui Miramês nos lembra, mais uma vez, nos esclarece algo muito importante, que não podemos desperdiçar tempo e energia que temos à nossa disposição, que são muito preciosos na nossa trajetória, em paralisarmos as nossas atividades cotidianas para ficarmos recordando ou querendo recordar o nosso passado de forma improfícua. Porque se assim fizermos, ficarmos presos nas coisas do passado, nós iremos estacionar no tempo, desperdiçando este tempo, quando poderíamos usá-lo de uma forma melhor, fazendo o preparo do terreno para realizarmos o processo da semeadura e depois da colheita de frutos nobres. Se despertarmos logo para Jesus, seremos agraciados por Deus. Agradecidos queremos dizer, ou melhor, agraciados queremos dizer, é receber a graça do trabalho nobre
e da oportunidade santa de modificarmos os nossos sentimentos ao nível dos sentimentos do Divino Mestre. Então aqui Miramês nos lembra que se nós nos despertarmos logo para Jesus, nós seremos agraciados por Deus. E aí ele nos esclarece que esse agraciado ou esse agraciar não é receber de graça. Agraciados, ele diz que é receber a graça do trabalho nobre e da oportunidade santa de modificarmos a rota da nossa vida. Então, assim, sem sombra de dúvida, que é muito importante para todos nós que realizemos estas tarefas que estão à nossa disposição para a nossa melhoria. E aí ele diz, na sequência, qual é o momento de iniciarmos este processo de transformação. Ele diz, comecemos hoje mesmo, a memorizar as qualidades benfeitoras da vida. Não memorizarmos o nosso passado, conforme ele disse anteriormente, desperdiçando tempo e energia, porque no momento oportuno, quando esta memorização ou esta recordação do nosso passado for útil, nós o recordaremos. Então ele diz para começarmos hoje a memorizar as qualidades benéficas da vida. Pesquisemos a natureza e copiemos esta expressão de Deus que sempre nos ensina a viver. Se já lemos com atenção sobre a vida de Jesus, revisitemos estas leituras e tornemos a fazer esta leitura que ele é o sol, ele, Jesus, é o sol da humanidade. Sem o seu aquecimento, estacamos no gelo das indiferenças. Quem se esquece, diz Miramês, quem se esquece de Jesus nas suas andanças, perde o poder da alegria e esquece o modo divino de amar. Então aqui Miramês nos conclama para que não nos esqueçamos de Jesus. As marcas do Cristo, conforme nos fala o apóstolo Paulo, as marcas que o Senhor nos deixou na terra, todas elas falam da caridade em todas as suas divisões, mostrando a todos e dando exemplos para que possamos fazer o mesmo. Então as marcas do Cristo estão por todos os lados, em todos os seus ensinamentos que encontramos em seu evangelho ou nos seus evangelhos de amor. E aí ele acrescenta que estamos finalizando mais um volume, como havíamos dito no início dessas nossas reflexões, com base nessas palavras de Miramês, que neste momento, neste estudo, nós encerraríamos o volume 6º com os comentários à questão 306, de exatamente isto que Miramês nos lembra aqui neste final de comentários. Estamos finalizando mais um volume
sobre o Livro dos Espíritos, oportunidade esta oferecida pela misericórdia do Divino Mestre, de estudarmos esta obra de grande relevância moral e espiritual, com todas as consequências científicas, bastando ter olhos para ver. Então aqui ele nos fala acerca da importância de o Livro dos Espíritos e que é preciso ter olhos para ver. O Livro dos Espíritos, diz ainda Miramês, é força basilar da doutrina cristã. E as entrelinhas deste celeiro de bênçãos que passou pelas mãos santas de Allan Kardec tem o perfume que sempre exala de Jesus Cristo pela sua pureza de conceitos e pela sua firmeza de caráter. Que Jesus nos abençoe para sermos fiéis aos nossos deveres no que se refere a algumas palavras sobre o Livro dos Espíritos, que encontrou seu berço na França e sua amplitude geradora na terra de Santa Cruz. Então aqui ele lembra que o Livro dos Espíritos, conforme nós sabemos através da história da doutrina espírita, nasceu ou veio ao mundo na França em 1857. No entanto, se tornou verdadeiramente conhecido, tendo aí esta amplitude geradora de conhecimentos aqui no Brasil, na terra de Santa Cruz. E aí ele encerra dizendo: recordar Kardec é sentir Jesus no coração, e recordar Jesus é viver com Deus na consciência. Então, estarmos aqui falando de doutrina espírita, recordando Kardec, sentindo Jesus no nosso coração, recordando Jesus, é viver com Deus na consciência. Que possamos todos nós vivermos com Deus na nossa consciência. E neste momento, encerramos mais uma reflexão da doutrina espírita, mais uma questão de O Livro dos Espíritos, a questão número 306, e os comentários de Miramês, neste último capítulo do volume 6º de Filosofia Espírita. Então, conforme havíamos dito, no nosso próximo encontro, quando teremos a oportunidade de estudarmos a questão número 307, acerca da lembrança do passado, nós iniciaremos o volume de número 7, ou o 7º volume, que se inicia exatamente com os comentários à questão número 307. Mais uma vez, muito obrigado por sua presença, muito obrigado por sua participação. E em breve voltaremos a nos reencontrar aqui mesmo neste ambiente virtual, com a graça e permissão de Deus nosso Pai, para seguirmos em frente nesta busca pelo conhecimento da verdade. Até breve, meus irmãos e irmãs.